Bom dia. Então agora vamos continuar a criação dos dados de fertilidade. Nós dividimos os vídeos em pequenas aulas, por quê? Para ficar mais fácil para você trabalhar e se você tiver algum erro em algum dos passos, você pode ver apenas aquele vídeo e não precisa ver um vídeo completo e um vídeo muito pesado. Tá certo? Então, por isso que foi separado em módulos, cada módulozinho a uma explicação. Agora nós vamos criar os três passos. Então eu vou vir aqui do lado do meu olhinho aqui, ó, eu vou criar os meus grupos. Eu vou adicionar 3 grupos, certo? Você pode adicionar, opa, foi demais, certo? Deixa eu remover. Você pode criar quantos grupos você quiser. O primeiro grupo, eu vou dar um nome para ele, ó. Eu vou renomear. Eu vou criar aqui, vai ser a propriedade ou área de análise. Vai ser onde eu vou salvar as minhas áreas de análise. O segundo grupo, eu vou criar as tabelas. Opa, vamos colocar aqui, ó, pontos de análise, que vai ser colocado aonde foi buscado os dados do laboratório. E o terceiro grupo, vou renomear, são os dados de fertilidade, ou seja, vai ser os dados da fertilidade do solo que nós coletamos em campo. Então eu já vou separar em cada um dos dados a informação que eu quero. Eu vou pegar primeiro a minha amostra de pontos, que ele vai estar lá nos pontos de análise. Pronto, já criou para mim lá. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vou desligar o Google para não pesar, tá? Para não ficar muito pesado, eu vou deixar ele sem o Google, tá? Depois a gente pode ligar ele sem nenhum problema. Aqui eu joguei para baixo só porque se eu gerar alguma coisa e o Google tiver, ele não vai ficar por cima. Então é só para uma prioridade, tá? O que eu vou fazer então? A primeira parte, nós vamos criar a área ou o talhão que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer as nossas análises. Você pode fazer de duas formas. A primeira, já ter a área de análise para você gerar os dados, ou se você não tiver nada, partir do zero. Pegue os pontos que você quer e ele já calcula para você e gera certinho aonde vai ser a sua área de análise. Então, vou clicar na minha área de análise e vou criar lá na minha área de análise onde vai ser criados os meus pontos. Vou clicar duas vezes, ele automaticamente já abre essa janela para mim. Eu só vou diminuir ela um pouco aqui para ficar mais fácil da gente enquadrar no vídeo. Vou selecionar a minha área de análise. Um detalhe, repare bem se o datum que está aqui é o mesmo que está aqui, tá certo? Se não tiver, você vai lá no seu projeto, eu vou fechar aqui, vai lá no seu projeto, propriedades do projeto, e coloque o datum que você quer. O que nós estamos trabalhando é o 31982, que é o datum de referência do nosso projeto, que é o Sirgas 2000, tá certo? Então, eu já tenho o dado ali, prontinho. Então, eu vou clicar duas vezes, vou clicar na minha área 1 e vou salvar os meus dados. Então, eu vou salvar aqui, ó, salvar no arquivo. Vou escolher um local. Como eu estou trabalhando lá no meu temporário, ele já identificou para mim que o meu projeto ele vai ser gerado lá, ó, dados do curso. Então eu vou dar um nome para ele, ó. Eu vou dar um nome para esses dados. Então seria isso aqui, limite de análise, ou seja, a área onde você vai fazer a sua análise, correto? Repare bem, eu não coloquei nenhum acento para evitar qualquer problema. Vou salvar, ele já vai identificar onde eu vou salvar e vou executar. Pronto, ó, automaticamente ele já gera para mim a minha propriedade. Então, o primeiro passo está pronto, já gerei a minha área. Então, agora, no próximo passo, eu vou juntar os pontos, ou seja, eu vou criar os pontos de análise. Como assim? Quando você faz o levantamento lá em campo, antes de fazer o levantamento, você precisa saber aonde vão ser os pontos, os seus pontos de análise, a sua grade. Se você já tiver a grade, perfeito, sem problema, pode ser usado aqui. Se você não tiver, está partindo do zero, o nosso modelo já gera para você isso. Então eu vou dizer para ele aqui, ó,
grade de pontos. E vou dizer para ele, ele vai pegar o limite de análise, certo? E vai querer uma distância. O que seria essa distância? Eu vou pegar uma regrinha aqui, ó, só para explicar essa distância. Suponha que você quer criar um ponto aqui, ó, na sua linha. Então, eu vou medir o tamanho da minha propriedade. Ela tem 370 por aproximadamente 900. Então, ela tem 370 de largura por 960 de altura. Eu queria que gerasse pontos o mais espaçados possível. Então, por exemplo, de 370, eu queria que ele gerasse pontos para mim a cada 80 metros ou a cada 50 metros. Isso vai depender de quantos pontos você quer colocar aqui dentro. Então, eu vou pensar, eu quero que ele gere pontos a cada 80 metros. Então, a cada 80 metros, ele gerou um ponto. Mais 80 metros, ele gera outro ponto. 80 metros, gera outro ponto. E assim sucessivamente. Para cima, a mesma coisa. Então, ele vai gerar pontos à medida que você definiu a sua amostra. Então, ele vai gerar pontos mais ou menos desta forma. Se der mais ou menos pontos, ele vai aumentar a sua grade ou vai diminuir. Se pegar fora, ele não pega. Então, ele pega lá dentro o próximo ponto e vai gerando a sua amostra da melhor maneira possível. Então, ele vai fazendo essa análise aqui. E aí você pode definir qual que é o seu tamanho, ou seja, quantos intervalos você quer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele, pega o meu limite de análise, e eu vou gerar X pontos. Então, eu vou chutar. Então, eu quero 50 pontos. Como eu não sei quantos pontos ele vai gerar, eu vou salvar no modo temporário, que você não vai salvar o arquivo, porque você pode apagar, você não carrega o seu computador e você pode fazer várias análises. Então, eu vou fazer com 50 metros. Vou executar. Fechei. Ó, gerou uma massa de pontos muito boa. Eu vou olhar lá na minha tabela. Então ele gerou para mim 79 pontos. Mas meu cliente só quer 20 pontos aí dentro. Tranquilo. Ele só quer 20 pontos. Excluo. Então, joguei 50. Ele gerou 80 pontos. Correto? Deixa eu fechar isso aqui. Vou selecionar o meu negocinho aqui, porque senão ele fica aparecendo aqui lá toda hora. Então, com 50 pontos. 50 foi muito, ele gerou 80. Vamos dobrar a distância. 100. Opa. 100. Então, eu quero pontos a cada 100 metros. Vou executar. Fechei. Opa, deu uma malha menor. Eu vou olhar lá, gerou 18. Entenderam? Então, quanto maior a distância, menos pontos. Quanto menor a distância, mais pontos ele gera para você. Tá certo? Eu vou deixar o meu com 18. Tá? Você poderia aumentar aí para que ele gere mais pontos para vocês. Sem problema nenhum. É só você ir gerando. Como isso aqui agora, tá vendo que ele mudou o símbolozinho? É um arquivo temporário. Então, eu vou excluir, que é mais fácil. E vou rodar novamente. Grade de pontos. Porque não demora muito, né? Então, eu vou colocar aqui. Ó. Eu vou diminuir um pouquinho. 90 pontos. Só para mim jogar um pouquinho mais de pontos. Vou salvar. E no arquivo. Olha lá. Pontos para amostra. Vou salvar. E vou executar. Pronto. Fechei. Esses pontos com amostra, eu já tenho aqui, ó. Ele gerou para mim 23 pontos, tá vendo? Diminuiu um pouquinho e gerou mais. Já tem a coordenada XY, se você quiser levar para campo, já sabe exatamente a coordenada, bonitinho. E ele já codificou para mim, ó. Se eu olhar aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, 6, 7. Ele já codifica esses pontos para mim. Essa codificação permite que você visualize aonde vai ser os pontos, ok? Então, já fica prontinho para você trabalhar. Então, perfeito, eu já tenho os pontos
analisados os pontos prontinhos. Vou salvar e na próxima aula nós vamos unir as amostras que vêm do laboratório com os pontos coletados, ok? Então, até a próxima aula.